Galera, terceiro caso aqui, ó, indução. Na indução a gente vai pegar um corpo carregado e vai utilizar ele para eletrizar um corpo neutro. Mas esse corpo carregado aqui, ó, só vai induzir. Ele não vai tocar no corpo neutro, porque se ele tocar, lembra, ó, eletrização por contato. Como é que funciona? Olha só, né? Imagina que eu pegue aqui um bastão positivo, ó, e aproxime dele uma esfera inicialmente neutra. Tá? Essa esfera é uma esfera condutora. Galera, ser neutra, lembra, ó, não significa que não tem cargas elétricas. Tem. Só que em quantidades iguais. Lembra, positivo atrai quem? Isso, positivo atrai negativo. Então olha só, né? As cargas negativas desse corpo vão ser atraídas pelo bastão. Como isso aqui é um condutor, as cargas aqui podem se mover. Então os elétrons que estão aqui atrás, ó, eles se aproximam do bastão. Esse corpo não fica carregado, mas ele fica polarizado. Como assim, Zeca? Ele fica com um polo negativo e um polo positivo. Estão vendo isso? Mas a quantidade de cargas eles continuam iguais. Claro que para carregar esse corpo ele tem que tocar em alguém, porque ele tem que ganhar e perder elétrons. Mas na indução ele não vai tocar nesse daqui, ó. Nesse caso aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai botar nele um fio terra. Ui, beleza? Fio terra é esse daqui, ó. Esse símbolozinho aqui, ó, representa fio terra. Porque a terra que está aqui embaixo, ó, ela vai ser uma fonte inesgotável de carga para a gente. E ela também tem prótons e elétrons. E esse lado aqui é o quê? Boa, positivo. E positivo atrai o quê? Negativo. Então, aqui na Terra, ó, como existem elétrons, esses elétrons vão ser atraídos pelo lado positivo do corpo, lá em cima. Eles sobem pelo fio e entram no corpo. Aqui ele já está carregado, ó, porque ele ganhou elétrons que vieram lá da Terra, estão vendo? E a carga dele tem sinal negativo. Depois disso, a gente cortar o fio, cortamos o fio e afastamos o pino positivo, essas cargas aqui voltam a se aniquilar com as que tinha antes, né? Voltam a se aniquilar, somem, beleza? Mas aqueles elétrons que subiram, ó, continuam sobrando. Percebe? Claro, como ele é um condutor, né? Esses elétrons vão se espalhar pelo corpo, eles vão se distribuir uniformemente. E o corpo vai ficar com uma carga total negativa. Beleza? O pino que eu usei inicialmente, ó, o pino que eu usei inicialmente era positivo. Então, na indução, os corpos se carregam com cargas de sinais contrários. Claro, se o pino inicialmente fosse negativo, vamos ver como é que seria a indução, só para a gente ver se funciona também. Eu vou fazer uma indução, só que o pino inicialmente agora é negativo. Põe um condutor neutro. O condutor, lembra, tem prótons e elétrons. E esses prótons e elétrons estão distribuídos pelo corpo todo. Esses elétrons que estão aqui na frente, ó, eles vão ser repelidos pelo bastão. Então eles vão se deslocar para trás. E o corpo, de novo, fica polarizado. Estão vendo? Beleza? Certo? Eu faço o quê? Ligo um fio terra. E esses elétrons que estão sobrando, ó, eles estão sendo empurrados pelo pino, né? Eles se mandam para a terra. Agora o corpo está carregado. Está sobrando nele carga o quê? Perfeito, positiva, porque ele perdeu elétrons. Certo? Tira o fio terra e tira o corpo. Essas cargas positivas, ó, se espalham pelo corpo. Na verdade, elas não andam, né? Porque andam são os elétrons do corpo, mas a distribuição de carga positiva também se espalha na superfície do corpo. E o corpo fica positivo. Lembra aquele pino que eu usei, né? Aquele pino era negativo. Certo? Então, na indução, os corpos se carregam com cargas de sinais opostos sempre. Aqui tem uma coisa importante, tá? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Volta mais. Aqui, ó. Olha só, na primeira indução que a gente viu com o pino positivo, olha só. Os elétrons ficaram mais perto do pino e os prótons mais distantes. Galera, aqui, ó, essa bola e esse pino vão se atrair ou vão se repelir? Ela é neutra. Mas como os elétrons estão mais perto e os prótons estão mais longe, vocês acham que essa bola e esse pino vão se atrair ou se repelir? Vão se atrair. Porque a atração, ó, entre positivo e negativo vai ser mais forte do que a repulsão entre positivo e positivo. Do mesmo jeito, ó, então, vamos lá, tá? Quando eletriza, vai, descarrega, carrega. Ó. Do mesmo jeito aqui, ó. Opa, volta.
Quando o pino é negativo, ó, o positivo fica mais perto do negativo do que os elétrons desse corpo. Então a atração entre negativo e positivo é maior do que a repulsão entre negativo e negativo. Nessas duas situações, ó, o corpo que é neutro, ele está neutro, né? Ele vai ser atraído pelo corpo carregado. Então uma coisa que aparece um bocado de vestibular em física sobre atrações. Cargas e sinais iguais se repelem, cargas e sinais diferentes se atraem. E corpo neutro e corpo carregado sempre se atraem, nunca se repelem. Beleza? Corpo neutro e corpo carregado sempre se atraem. Sempre, sempre. Zeca, por que ele se atrai? Porque o corpo neutro, apesar de não estar carregado, ele vai ser sempre polarizado. E polarizado de tal forma que a carga de sinal contrário fica mais próxima do corpo carregado. Então a atração é sempre mais forte que a repulsão. Por isso que meu canudinho está colado no quadro até agora. Estão vendo aqui em cima? Porque o corpo que é carregado é atraído por um corpo que é neutro. Se eu falar o seguinte, ó, a caneta é carregada e ela está sendo atraída pelo corpo, está sujo isso, está sendo atraída pelo controle remoto, a caneta é carregada, positiva. O controle remoto pode ser positivo? Nunca. Se é atraído, as cargas nunca podem ser iguais. Pode ser negativo? Pode. Mas não necessariamente ele é negativo, porque ele também pode ser o quê? Neutro e está polarizado. Certo? Claro que polarização ocorre principalmente em corpos condutores. Mas mesmo um corpo isolante, numa pequena região, eu posso ter uma pequena polarização. Tudo bem? O quadro aqui, né? Eu posso ter uma pequena polarização que continua influenciando a atração. Cara, antes de a gente mudar aqui, ó, para falar de uma outra coisinha, a gente pode usar a indução para carregar dois corpos ao mesmo tempo. Assim, ó, tem um bastão positivo e eu tenho dois condutores que eu aproximo do bastão. Mesmo esquema, ó. Se a gente imaginar os dois condutores como um corpo só, os elétrons que estão atrás vão para frente. Só que, se eu separar esses dois corpos, ó, se eu separar, os elétrons que foram para frente vão ficar no da frente e os elétrons que estão faltando atrás faz com que o corpo de trás fique positivo. Então, a indução eu eletrizo dois ao mesmo tempo. Esse daqui está fazendo o papel de quem naquele meu esquema lá? Fazendo o papel da Terra. Só que a Terra a gente considera que fica sempre neutra, né? Esse aqui não, esse aqui vai ficar positivo. Zeca, cargas e quantidades iguais, com bastão eu não sei, tá? Não dá a gente calcular alguma coisa do bastão com o corpo que a gente carrega. Mas esses dois aqui, ó, certamente. Porque se esse daqui ganhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elétrons, esse daqui perdeu 9 elétrons. Certo? E os dois, ó, vão ficar sempre com sinais opostos. E o que está mais perto do bastão, com carga de sinal contrária do bastão. Tudo bem? Galera, aqui, ó. E com relação à indução, a gente pode ver ainda alguns aparelhos que são utilizados para ver se o corpo está carregado ou não. Eles são chamados de eletroscópios. Esse aqui é o mais comum que tem, ó. Um pêndulo eletrostático. É simplesmente uma bolinha de metal, né? Uma bolinha de metal, que nem essa minha aqui, meio Jambradex aqui, pendurada por um fio isolante, e então aproxima um corpo dela. Se o corpo estiver carregado, essa bolinha vai ser atraída, porque a bolinha é neutra, lembra? Todo corpo neutro é atraído por um corpo carregado. Se o corpo não estiver carregado, a bolinha não vai ser nem atraída, nem repelida. Podemos fazer aqui, quer ver? Ó? Vamos primeiro eletrizar um canudinho aqui, vai? Eletrizar um canudinho, que a gente já fez antes. Vamos carregar o canudinho, carregando, carregando, carregando. Porra, Zeca, rápido, tá, já vai. Ó. Carregar. Bom, já está carregado. Carregado. Bolinha. Para. Ele vai pegar o corpo que é carregado, ó, e aproximar do corpo que é neutro. Oh. Viu? Ó? Rola uma atração. Tudo bem? Depois que toca, né? Para de acontecer a atração. Ainda não, porque não deu tempo de carregar totalmente o corpo, né? Mas depois que toca, esse corpo aqui começa a ficar carregado por contato. A gente sabe que contato as cargas ficam sinais iguais. E o que era uma atração, no final vira uma repulsão. Certo? Aqui é difícil a gente repelir porque a força é pequena, né? Mas a atração vira no começo. Então o eletroscópio funciona assim, ó, por indução. Quando a gente aproxima um corpo carregado, essa bolinha vai ser atraída. Essa bolinha serve para dizer, ó, se o corpo está carregado ou neutro.
mas não se ele é positivo ou se ele é negativo. Existe também, ó, o chamado eletroscópio de folhas paralelas. Esse aqui funciona assim, quer ver? Ó? Tem um vidrão, né? Tem um vidrão de tubo. Aqui tem uma bolinha de metal condutor, e duas folhinhas condutoras. Olha só o esquema, né? Se a gente aproxima aqui, ó, um bastão positivo, positivo atrai o que mesmo? Perfeito, negativo, né? Os elétrons que estão aqui embaixo, eles sobem. Né? E aqui armazena carga negativa. Se os elétrons subiram, né? Aqui ficou faltando elétron. Então aqui ficou positivo. Beleza? Galera, positivo com positivo se atrai, se repele, né? E as perninhas se abrem. Sempre que aproxima um bastão carregado, ó, o eletroscópio tem que estar neutro, tá? As perninhas se abrem. Já que se o bastão for negativo, os elétrons descem, aqui fica negativo e aqui fica negativo. Negativo com negativo também se repele. E as perninhas também se abrem. Tudo bem? Já que esquisito isso. Para, não fica nessa. Para, se liga aqui, concentra. Só dá de saber também, ó, se o bastão está carregado ou não. Dá de saber se ele é positivo ou negativo? Não dá. Certo? Só se ele está carregado ou não. Se estiver carregado, a perninha vai abrir. Senão, não acontece nada. Pode acontecer, o que é muito raro, o vestibular te botar um eletroscópio carregado. O que acontece se ele botar um eletroscópio carregado? Né? Se ele botar um eletroscópio, por exemplo, ó, já positivo. Claro, se ele botar um eletroscópio já positivo e tu aproximar um bastão negativo, certo? Se aproximar um bastão negativo, ó, os elétrons que estão sobrando aqui em cima vão descer. Porque negativo repele negativo. Aqui em cima vai ficar mais positivo. Porque os elétrons que estavam aqui em cima vão descer. Só que aqui embaixo vai ficar menos positivo, porque os elétrons desceram. Então as perninhas vão fechar. Lembra, né? Se o eletroscópio é neutro, as perninhas sempre abrem. Não importa se a gente aproxima um bastão positivo ou negativo. Mas se o eletroscópio for carregado, se ele for positivo e a gente colocar um bastão negativo perto, as perninhas se fecham. Agora, se eu botar um bastão positivo perto, acontece o contrário, né? Os elétrons são puxados para cima. Então aqui fica sobrando mais prótons e aqui sobra menos próton. Certo? As cargas nas perninhas aumentam e as perninhas se abrem mais. Então, se o eletroscópio estiver carregado, bastão com carga de mesmo sinal faz as perninhas abrir mais. Bastão com carga de sinal contrário faz as perninhas se fecharem mais, abrir menos. Tudo bem? Certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Como é que a gente calcula essas forças de atração e repulsão? Lente Coulomb.